Graça e paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui, apesar de confinados, pensando em vocês, cada um de vocês em particular. E hoje, nesse culto de Páscoa, nesse culto de ceia, eu gostaria de compartilhar alguma coisa com vocês sobre a Páscoa. E antes de fazê-lo, eu gostaria de dizer a você que hoje nós vamos comemorar também, mesmo à distância, a ceia do Senhor. E você deve seguir as orientações como nós fazemos quando nos reunimos em culto no templo, na casa do Senhor. Como a minha casa, a sua casa, as nossas casas, nesses dias, estão servindo de lugar de aconchego pessoal, familiar, eu quero pedir a você que reúna a sua família para juntos celebrarmos a ceia do Senhor nesse dia tão especial para todos nós, porque em breve nós estaremos juntos e fazendo aquela festa de Páscoa, dizendo uns aos outros: o vírus passou por cima e nós experimentamos o verdadeiro Pachê ou a Páscoa. Vamos orar ao Senhor e vamos entregar esse momento de culto ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de juntos podermos partilhar da mesa do Senhor hoje, de juntos também podermos compartilhar a Tua palavra. E pedimos, Senhor, que esse dia, como neste dia, o dia que celebramos a ressurreição do nosso Senhor que está vivo, todos nós possamos nos munir e nos nutrir de esperança em Ti, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas na semana. Sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como outra. Quero que saia de dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o
Queridos, a festa da Páscoa. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. Êxodo capítulo 12, versículo 23. Deus deu instruções claras sobre a 10ª e última praga. Por volta da meia-noite, ele disse que ele atravessaria o Egito, exercendo juízo, e todos os primogênitos de todas as classes sociais morreriam. Mas os israelitas, o povo de Deus, seriam poupados. Para isso, cada família deveria sacrificar um cordeiro. E eu quero mostrar a você um cordeirinho aqui, ó. Ó, que bonitinho. Esse não é de verdade, mas lá havia um cordeiro de verdade. Aqui é uma ovelhinha bonitinha. Essa não fala de ninguém. O sangue do cordeiro, que hoje nós o representamos pelo vinho, o suco de uva que vamos tomar daqui a pouco, devia ser passado na viga superior e nas laterais das portas de suas casas, e ninguém poderia sair de casa até o amanhecer. Parece que está falando desse tempo que nós estamos vivendo, não é mesmo? Naquela noite, Deus passaria pelo Egito, mas ao vir o sangue, passaria por cima daquela casa, protegendo-a. O povo de Israel, o povo de Deus foi protegido. E eu tenho fé e acredito, creio plenamente, que nós também, todos nós, seremos protegidos nesse momento tão difícil de nossas vidas com o coronavírus. A festa da Páscoa marcaria o começo então do calendário anual dos israelitas. Deveria ser celebrada anualmente. Para os cristãos, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, acerca de quem podemos afirmar: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebramos a festa. Meus queridos, Páscoa é resultado de morte. No Antigo Testamento morria o Cordeiro, no Novo Testamento morre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, a ceia do Senhor também deve ser celebrada com muito temor, com reverência. Podemos aprender muitas verdades com a história da Páscoa. E uma das verdades que nós aprendemos é que Deus julga, o Deus que julga é também o Deus que salva. O Deus que atravessou o Egito para julgar os primogênitos é o mesmo Deus que passou por sobre as casas dos israelitas, protegendo-os da morte. Deus é o Salvador do seu povo. Não podemos caracterizar o Pai como juízo ou juiz e o Filho como Salvador. Essa é uma ideia marciana de muitos séculos atrás, que defendia a ideia de que o Deus do Antigo Testamento é mau e o Deus do Novo Testamento é bom. O Deus do Antigo Testamento pune e o Deus do Novo Testamento é o que salva. Aqui, na pessoa de Deus, na pessoa do Filho,
e na pessoa do Espírito Santo se manifesta um Deus que salva, o Deus que é todo-poderoso. E é o mesmo e único Deus que nos salva do juízo através de Jesus Cristo. O povo de Israel sofreu o juízo, não sofreu esse juízo. O povo egípcio sofreu o juízo? Sim, sofreu o juízo. Qual a diferença? É que o povo de Israel se submeteu àquilo que o Senhor havia dito. O povo sacrificou o cordeiro, o povo pôs o sangue em volta dos batentes das portas. E então, quando o anjo da morte passou, ele viu o sangue. E onde tinha sangue, tinha sacrifício. Onde tinha sacrifício do cordeiro, ali o anjo não punia com juízo, com o juízo de Deus. É importante nos lembrar, queridos, que uma vez que estamos lavados pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós estamos livres do juízo para a glória de Deus Pai. A segunda verdade que aprendemos é que a salvação foi e é substitutiva, por substituição. O único primogênito, ou os únicos primogênitos poupados, foram aqueles em cujas casas um cordeiro primogênito havia sido sacrificado. É importante lembrar que Jesus não morreu como exemplo. Isso é uma doutrina herética. Ele não morreu para dar exemplo para ninguém. Ele morreu como sacrifício pelo pecado e pelos pecadores. Jesus, além de não ter morrido como exemplo, ele também não morreu como mártir. O mártir, quando morre, morre para defender a sua própria fé. Ou em quem ele tem fé. Foi o caso, por exemplo, de Estevão. Ele morreu pela fé em Jesus. O bispo de Esmirna, Policarpo, segundo historiadores, ele morreu em função da fé que ele tinha. E ele foi até o fim. A morte de Jesus foi sacrificial, foi substitutiva, foi no meu lugar e no seu lugar. A morte de Jesus, queridos, foi no nosso lugar. Ele morreu por mim e ele morreu por você. Era para que nós lá estivéssemos. Pedro, quando prega o seu grande sermão em Atos, ele faz a seguinte declaração: vós matastes o Senhor da glória. Jesus morreu porque nós o matamos. E ele, por misericórdia, nos deu vida, e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. E isto, meus queridos, também tem a ver com graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Mas há uma terceira lição que nós aprendemos com a festa da Páscoa, que o sangue do Cordeiro deveria ser aspergido e depois derramado. Deus se preocupa em salvar
mas salvar a família. Ele salva o indivíduo, mas ele quer salvar a todos. Cada família deveria se apropriar individualmente da provisão divina, do sangue. Para que a família fosse salva, Deus precisaria antes ver o sangue do Cordeiro, o sangue derramado. Era sinal, quando ele via o sangue, que aquela família e os indivíduos daquela família, todos estavam sob a proteção do sacrifício, estavam sob o poder do sacrifício do Cordeiro que foi imolado. Há uma quarta verdade, que é a seguinte: é que todas as famílias resgatadas passaram a pertencer a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala de uma das figuras da igreja, ele fala que a igreja é família de Deus. Nós somos famílias de Deus. Suas vidas agora pertenciam a Ele, da mesma forma que nossas vidas pertencem ao Senhor. Suas vidas agora pertenciam a Ele, porque Ele comprou as suas vidas com sacrifício. Sacrifício do seu Filho Jesus. E por isso, irmãos, a consagração das nossas vidas a Deus nos leva à celebração. A gente celebra. A vida do povo redimido de Deus é uma festa contínua, expressa na celebração da Páscoa, a festa cristã de ação de graças. João 1:29 diz: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus. 1 de Pedro 1:19 fala sobre o sangue, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. O cordeiro no Antigo Testamento tinha que ser perfeito. O cordeiro do Novo Testamento é perfeito. Não podia ser qualquer animalzinho lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento não podia ser também qualquer homem. Porque o cordeiro é uma nova maneira de entender o sacrifício e o significado do ministério de Jesus entre nós. Eu quero, nesse momento, também lembrar você que a ceia do Senhor nos mostra o passado. A Páscoa, ela celebrava um passado. O povo de Israel tinha que sair com pressa. Por isso, o pão asmo era um pão sem fermento. Não dava tempo de deixar a massa crescer para o povo sair. No Novo Testamento, quando Jesus fala para tirar o fermento do meio de vós, também 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos orienta a isto. Meus queridos, o que é o fermento no Novo Testamento? O fermento é o mal representado pelo nosso pecado. A nossa vida precisa estar pura, santa, uma vida sem mácula,
na presença do Senhor. Nós não podemos amainar dentro de nós, alojar dentro de nós, acariciar dentro de nós o pecado. Nós necessitamos de estar com a nossa vida casta, com a nossa vida limpa para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e partiu, e partindo, deu aos discípulos, dizendo-lhes: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Lucas 22, 19. Depois Jesus toma o cálice e diz, a palavra de Deus diz, após a refeição, tomou o cálice de vinho e o deu a eles, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Lucas 22, 20. Meus queridos, estas palavras são atos, e atos são plenos de significado, pois nos mostram a própria visão de Jesus em relação à sua morte. E nós aprendemos com a ceia do Senhor também 3 lições muito importantes que se apresentam como 3 verdades. A primeira verdade é que a morte de Jesus é o centro. Jesus estava dando instruções para o seu próprio culto memorial. Eles deveriam comer do pão e beber do vinho, em memória de mim, é o que Jesus diz. É lembrar, Jesus é o único que quer ser lembrado depois da morte. Além do mais, o pão representaria não somente o corpo vivo de Jesus, como também o corpo dado em favor deles, os discípulos, e também em favor de nós, enquanto o vinho representava o seu sangue derramado por nós. Você percebe o paralelo entre Antigo e Novo Testamento no que diz respeito à Páscoa e ceia do Senhor? O que, em outras palavras, ambos os elementos, tanto pão quanto vinho, apontavam, era para a morte de Jesus. Era pela morte que ele desejava ser lembrado. A segunda lição, que se apresenta como uma verdade, que aprendemos com a ceia do Senhor, diz respeito ao propósito da morte de Jesus. Conforme Mateus, o cálice representava
meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. É de muitos, é de todos que se aproximarem do Senhor, que forem salvos por Ele. Esta é a declaração verdadeiramente maravilhosa de que Jesus, através do seu sangue derramado em sua morte, Deus estabeleceria então uma nova aliança, cuja maior das promessas era o perdão dos pecados. Você pode verificar isso em Jeremias 31. E a terceira e última verdade, lição que aprendemos, que foi ensinada pela ceia do Senhor e que nos ensina ainda hoje, é a nossa necessidade de apropriação de forma pessoal dos benefícios da morte de Jesus. No drama da morte de Cristo, os discípulos não eram apenas espectadores, eram participantes na mesa do Senhor. Jesus não somente partiu o pão, mas deu-lhes para que o comessem. A ceia do Senhor, meus irmãos, nos nutre. Não somente derramou vinho no cálice, como também o deu para que eles o bebessem. Jesus, da mesma forma que não bastou que Jesus morresse, temos de nos apossar das bênçãos de sua morte. É por isso que o apóstolo Paulo fala que nós estamos identificados com Cristo na sua morte, mas também na sua ressurreição. O ato de comer o pão e beber o cálice foi e ainda é uma parábola viva do receber a Cristo como nosso Salvador crucificado e de nos alimentarmos dele em nosso coração pela fé. A ceia do Senhor tem sido chamada de Santa Ceia. A Santa Ceia, conforme instituída por Jesus, não foi uma declaração sentimental do tipo, não me esqueçam. Antes, foi um drama com grande riqueza de significado e significado, irmãos, espiritual. Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Meus amados irmãos, queridos,
Nesse momento de ceia do Senhor, eu gostaria de falar para você sobre algo muito importante ainda, para você celebrar esse momento. Eu gostaria que você orasse comigo, porque é preciso fazer nesse momento um autoexame e pedir para o Senhor ter misericórdia de nós. Pai Santo, em nome de Jesus, te louvamos pelo sacrifício de Cristo na cruz, porque o Senhor se deu completamente por nós. E o Senhor nos disse, está consumado. Por isso, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, perdoa os nossos pecados. E ao examinar a nós te pedimos, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pela vereda da justiça, por amor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos somos amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, não, nada além do sangue de Jesus.
nada além do sangue, não, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Examine-se, pois. Jesus deu graças pelo pão, partiu entre os seus discípulos e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Lembrando o que Jesus fez por você, vamos todos comer o pão. Obrigado, Pai querido, pelo pão que representa o teu corpo. Obrigado porque o Senhor morreu em nosso lugar. Nós te adoramos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Depois de cear, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Lembrando que o Senhor Jesus derramou seu sangue por você na sua morte. Vamos todos tomar o cálice. Oremos. Pai querido, obrigado pelo sangue de Cristo. A sua vida foi derramada por nós. Te bendizemos, Senhor, por Jesus, Senhor nosso. Te rogamos que em Cristo Jesus a tua bênção seja sempre constante sobre nós. Para a tua glória nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, depois do louvor, da música que vamos ouvir, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. E lembrar você que a Páscoa não tem nada a ver com coelho. Nem coelho de pelúcia, nem coelho de verdade. Ok? Tem a ver com a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai querido, muito obrigado por mais esse culto na tua presença, esta celebração. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, queridos. Boa semana.
em nome de Jesus. Mais um tempo de quarentena. Fique em casa, se proteja e proteja os outros. Precisando de alguma coisa, estou de plantão. É só ligar para mim, só falar que eu estou aqui. Amém? Deus te abençoe e te guarde sempre. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am on your shoulders, you raise me up to more